meus amigos, meus alunos queridos, como vocês estão? Bom, como prometido, tá aí a prova da OBMAP de 2019, segunda fase do nível 3, tá certo? Nós iremos começar agora uma sequência de resoluções dessa prova. Acredito que vou fazer um vídeo para cada questão, tá bom? Então espero que vocês possam aproveitar, espero que dê para entender bem direitinho aí o raciocínio. E vamos lá. Bom, essa prova tá aqui a primeira questão, não é? E vamos entender bem direitinho aqui. Bom, a primeira questão, ele diz: Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade: o número central, no caso de cada linha, coluna ou diagonal, deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Tá? Então, ele dá até um exemplo aqui, ó, de um possível preenchimento, né? Observe que em cada linha o número do meio, o número central de cada linha é a média aritmética. 19 mais 3 dá 22, dividido por 2 dá 11. E assim por diante. Isso funciona em cada linha, em cada coluna e em cada diagonal. Tá bom? Então, dito isto, vem a letra A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, indicado por Gabriel. Iniciado, desculpe, por Gabriel. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, né, já temos o primeiro e o último número, 2 e 14. Então, a gente já pode iniciar essa resolução fazendo aqui a média, né? Então, 2 mais 14 dividido por 2. Então, 16 dividido por 2, 8. Então, sabemos que aqui só pode ser 8. Tá? Agora, o número que eu vou colocar aqui, vamos representar por x, deve ser o número que a média dele com a média aritmética entre ele e o 2 deve ser 10. Quer dizer, a soma, então, do x com o 2 deve ser o dobro, né, de 10. No caso, 20. Portanto, o x só pode ser 18. Tá? Então, o número que fica aqui no meio deve ser a média aritmética entre o x e o 14, porque eles estão numa diagonal. Então, como o x é 18, o y só pode ser 14 mais 18 dividido por 2. Então, isso dá 32 dividido por 2 dá 16. Então, isso só pode ser 16. Eu posso preencher aqui, por exemplo, né? Você vai apresentar por z esse espaço. Então, a média aritmética entre o 10 e o z tem que ter o valor do y, que é 16. Quer dizer que o z mais o 10 só pode ser o dobro de 16, que é 32. Portanto, o z só pode ser 32 menos 10, que é 22. Tá bom? Podemos descobrir, então, esse espacinho aqui, que eu vou representar por um W. Eu posso observar esta diagonal e a média aritmética entre 2 e o W só pode ser o y. Quer dizer, W mais 2 é o dobro do y. E o y, por sua vez, também é 16, né? Então, isso também é 32. Por isso, o W só pode ser 30. Certo? Muito bem. E por último,
este último espaço aqui, que a gente pode, por exemplo, representar por t. O t pode ser feito pensando como sendo a média aritmética entre o x e o w, né? O x é 18, o w é 30, e dividido por 2, a gente fica com t igual a 48 dividido por 2, que vai dar 24. Então, a tabelinha fica assim: 2, 8, 14. Na primeira linha. Na segunda linha temos 10, o y, que é 16, e o z, que é 22. Depois vem na última linha o x, que é 18, o t, que é 24, e por fim o w, que é 30. Tá ok? E essa foi a letra A. Muito bem, então. Vamos pensar na letra B. Então, a letra B diz o seguinte: preencha o quadriculado abaixo seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Tá? Muito bem. Então, se nós preenchermos, né, esses espaços usando letras, por exemplo, se eu chamar isso aqui de A, isso de B, C, D, E e F, tá bom? Então a gente pode observar algumas coisas. Por exemplo, o A mais B dividido por 2 dá 7, né? Então, o A mais o B é 14, tá bom? Na segunda linha, D mais 9 dividido por 2 dá C. Então, D mais 9 é 2 vezes C, tá? Na terceira linha, E mais 20 dividido por 2 dá F. Então, E mais 20 dá 2F. Muito bem. Olhando para a coluna, A mais E dividido por 2 dá 9. Então, A mais E dá 18. Tá bom? Muito bem. Olhando para a segunda coluna, a gente tem 7 mais F dividido por 2 dá C. Então, 7 mais F tem que ser 2C. Olhando para a última coluna, B mais 20. B mais 20 tem que ser igual a 2D. Tá? Ainda falta olhar as diagonais. Mas será que dá para tirar alguma coisa daqui? Né? Por exemplo, se eu olhar a primeira, eu tenho A mais B igual a 14. Eu posso, por exemplo, somar esta quarta com esta. Muito bem, pessoal. Então vamos continuar a resolução da letra B aqui, porque ficou sem espaço, né? Então, a letra B, nós encontramos duas equações. Nós encontramos C menos B igual a 2. E nós encontramos 4C menos B igual a 38, tá? Então eu vou resolver do modo, né, tradicional. Vou multiplicar essa primeira aqui por menos 1. E eu vou ficar com menos C mais B igual a menos 2, tá bom? Menos C mais B igual a menos 2.
Embaixo eu repito, 4C menos B igual a 38. Então, somando eu fico com 3C, cancela B, igual a 36. E, portanto, o C vai ser 36 dividido por 3, que vai dar 12, tá bom? Então, se o C é 12, não é? O B é 10. Muito bem. Então, nós tínhamos que o A mais o B era 14. Então, se o B é 10, o A só pode ser 4. Tá? Então, temos o valor de A, B e C já. C vale 12. Para achar o D, nós temos a relação de que o D mais 9 é 2C. Então, D mais 9, como C vale 12, 2C vale 24. Então, o D só pode ser 15, né? 15 mais 9 dá 24. Tá legal? Para achar o E, o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma das relações é que o A mais o E é 18. Então, o A só pode ser 18 menos... O A não, desculpe. O E só pode ser 18 menos o A. Como o A é 4, o E só pode ser 14. E para achar o F, a gente tem, por exemplo, a relação de que o 7 mais o F é 2C, tá? Então, como o C vale 12, 2C vale 24. Então, o F é 24 menos 7, que dá 17. Tá bom? Então, a tabelinha vai ficar assim. Vai ficar assim a tabelinha. Na primeira posição eu coloquei o A. O A vale 4. A questão deu o valor 7 aqui. Depois eu coloquei B. O B vale 10. Depois vem o C aqui, né? Aqui a questão deu que era 9. Tá bom? Depois vem o C aqui no meio. O C nós encontramos igual a 12. Depois vem o D. D, nós encontramos o valor dele igual a 15. Aí aqui embaixo vem o E. O E nós calculamos que era 14. Depois vem o F. O F nós calculamos que é 17. E por último a questão deu aqui o valor 20. Então essa aqui é a tabelinha da letra B, né? Lá na prova original do OpenMap eu garranchei a letra B, então não tive que pegar essa folha extra aí para concluir a explicação para vocês, tá bom? Espero que a letra B tenha ficado entendível. Vamos para a letra C agora. Então, pessoal, voltando aqui para a prova da OpenMap, né? Espero não garranchar de novo assim. Então, a letra B, a letra C diz o seguinte, ó, qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo, após Gabriel terminar de preenchê-lo? Veja, vou usar a mesma estratégia, tá? Vou colocar letras aqui, ó, que é A, B, C. Aqui eu vou representar por D, aqui é e aqui é F. Eu não coloquei aqui no meio, porque aqui a gente pode calcular, né? O número central aqui é a média aritmética entre o 14 e o 30, tá bom? Então, 14 mais 30 dividido por 2 dá 44 dividido por 2, que dá 22, tá ok? Muito bem. Agora, observe o seguinte, aqui é 22.
Olha para essa diagonal. A mais F é 2 vezes 22, tá? Olha para essa outra diagonal. B é C mais D, também é 2 vezes 22. Olha para esta coluna central. B mais E também é 2 vezes 22, tá? Então, A mais B mais C mais D mais E mais F, as letras, né? A mais B mais C mais D mais E mais F dá 2, 4, 6. 6 vezes 22, tá legal? 6 vezes 22 dá 132, tá bom? Aí falta somar a segunda linha. Então, como 14 mais 30, a gente fez a conta aqui em cima, né? Dá 44. Então, a soma final, a soma dos 9 números será 132 mais 44 mais o próprio 22, tá? Ou seja, 132 mais 66, né? Dá 198. E esse é o resultado da letra C da primeira questão, tá bom? Logo mais, estarei postando mais vídeos sobre a resolução das outras questões, tá? Espero que tenham gostado aí e até a próxima.